Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos em mais um momento de reflexão que a Sociedade Espírita Vicente de Paulo tem proporcionado para todos nós. O assunto que eu trago para a gente refletir um pouco neste momento é sobre um sentimento muito comum, muito humano, e que provavelmente muitos de nós estejamos experimentando de uma forma bastante intensa neste momento de isolamento social, neste momento de pandemia. Vamos conversar um pouquinho sobre o medo. O medo é um sentimento que, segundo a neurociência, ele é desejável. Ele é, inclusive, considerado indispensável para a nossa sobrevivência. Mas a verdade é que nós vivemos em uma sociedade que nos ensinou que sentir medo é feio, que sentir medo é fraqueza, é um sinal de fraqueza da nossa personalidade e que nós precisamos viver muito seguros. Então, ilusoriamente, nós construímos uma vida em que não há espaço para o medo. Só que isso é praticamente impossível. Então, o medo, ele se manifesta muitas vezes através de patologias, porque como nós queremos impedir que esse sentimento natural exista em nós, né? Nós adoecemos. E outra forma também de nós experimentarmos a sensação de medo é buscando o medo, por exemplo, através de filmes de terror, através da experimentação de esportes radicais, ou de fazer coisas que nos coloquem, de uma certa forma, em risco, sem que a gente socialmente precisa admitir que estamos sentindo medo. Mas aquela sensação, aquele frio na barriga, ou aquela pressão, batimento cardíaco acelerado, a gente experimenta fazendo essas coisas também, né? Então, são mecanismos que o nosso inconsciente encontra para que a gente, de uma certa forma, viva o medo, que é algo tão natural. Segundo o Paulo Gaudêncio, o medo ele tem 3 funções. Ele tem uma função preparatória, que diz respeito a esse aspecto de nos preparar, de preparar o nosso corpo, que mesmo nós não nos dando conta, quando nós estamos frente a um perigo iminente, o nosso corpo se prepara, várias reações físicas e químicas acontecem para que o nosso corpo possa reagir. Ou nós vamos enfrentar este perigo, ou nós vamos fugir. Ele também tem uma função pedagógica, porque através do medo nós aprendemos muita coisa. Nós aprendemos, por exemplo, a observar os nossos limites, de não nos metermos numa encrenca em que a gente não vai ter condições, né, de se sair bem dessa. Nós aprendemos também a respeitar o limite do outro, né? Então o medo tem essa função pedagógica. Ele também tem uma função estimulante, né? Porque sem o estímulo que o medo dá, a vida seria muito sem graça. Uma das coisas que eu acredito que seja muito importante é a gente perceber o medo, assim como outros sentimentos que a gente aprendeu a tentar eliminar da nossa vida, como é o caso da raiva, como é o caso do egoísmo, do orgulho, porque há uma cultura em que esses sentimentos ou algumas emoções, elas são indesejáveis, elas nos tornam pessoas más, e aí a gente, né, busca reprimir, e essa repressão, essa negação, que eu acredito que seja uma negação da nossa condição humana, porque enquanto seres humanos, nós somos seres num processo de transformação. E sentir medo, sentir raiva, são aspectos naturais da nossa condição, que somente serão superadas quando a gente se compreender como aprendizes da vida que somos,
a gente percebe que nós sentimos sim o medo e outros tantos sentimentos considerados negativos. E a superação desses sentimentos passa pela necessidade de aprender a olhar para eles. Primeiramente, olhar para esses sentimentos, perceber, deixar que eles se façam presentes, acolhê-los. É claro que é desconfortável, por vários motivos é desconfortável. É desconfortável por essas questões culturais, que nos impedem de aceitar a nossa condição humana. É desconfortável para nós, porque muitas vezes a gente se percebe sentindo algo que a gente não gostaria de sentir mais. E é desconfortável muitas vezes porque fisicamente nós sentimos, né, essas emoções fortes, porque são emoções fortes, então a gente treme, a gente sente frio na barriga, a gente sua frio, e tudo isso gera desconforto. Mas não tem jeito. Para nós lidarmos com o medo, a partir de um lugar de serenidade, nós temos que nos possibilitar esse olhar de compreensão, né? Compreensão da nossa percepção enquanto seres. Primeira coisa que eu acho importante que a gente perceba, né? Que a gente se pergunte: eu consigo lidar com isso sozinha? Ou eu preciso buscar ajuda? Essa ajuda eu consigo com os meus familiares, com os meus amigos, com os meus companheiros de casa espírita. Então, se eu pedir um atendimento fraterno, se eu utilizar-me das orações, do evangelho no lar, da água frutificada, de todos esses recursos que a doutrina espírita coloca à nossa disposição, eu consigo superar esse medo? Ou eu preciso de uma ajuda profissional? Que esse sentimento de medo nos auxilie para que busquemos estratégias de fortalecimento da nossa fé, da confiança, que façamos coisas que nos levem para esse lugar de serenidade, de encontro com a nossa alma, porque em todos os momentos isso é importante, mas agora mais do que nunca, o encontro com o nosso eu superior é o encontro com Deus. E neste encontro nós facilitamos, nós possibilitamos que os nossos benfeitores espirituais nos ajudem, porque eles estão sempre junto conosco para nos fortalecer, para nos auxiliar, para uma palavra de conforto. Mas se nós estivermos envolvidos nesta vibração de medo, por mais que eles queiram, eles não conseguem nos ajudar. Para encerrar, eu encontrei num documento que se chama Coronavírus, Orientação ao Movimento Espírita Gaúcho. O Gabriel Salum, que é o presidente da FERGS, nos diz o seguinte: continuemos a fazer o quanto nos cumpra como cidadãos. Guardemo-nos do fermento das divisões, sendo a nossa voz a da ponderação, da unidade e do bom senso. Então, que nós tenhamos muito cuidado, que a gente não procure espalhar, fomentar esse sentimento, porque de repente eu até consigo lidar mais ou menos com isso, mas será que o meu filho consegue? Será que o meu pai, que já é mais velho, consegue? Será que o meu vizinho consegue? Então nós não sabemos como cada um lida com medo. Não sejamos nós a fomentar, a aumentar ainda mais esse sentimento tão desafiador. E ele diz ainda: acima de tudo, porém, vivamos como espíritos imortais, como verdadeiros espíritas, com prudência, mas sem medo, deixando que vive em nós o ideal pelo qual nascemos e pelo qual, permita Deus, possamos um dia retornar à pátria espiritual, gratos e felizes por termos servido com dignidade, alegria e amor. Muito se fala que estamos vivendo um período de transição, que o planeta Terra está se transformando, e está. Só que a nossa participação é fundamental para essa transformação.
nós somos também co-criadores dessa realidade. Então, que através dos nossos pensamentos, das nossas ações e da nossa presença no mundo, nós estejamos contribuindo com a espiritualidade e com Deus para a cocriação de um mundo melhor. Muito obrigada, muita paz a todos.